Para que a gente possa visualizar um pouco essas eras astrológicas, eu vou mostrar numa linha do tempo, né? Então, desde 1962, nós estamos na era de Aquário. A constelação que nasce no horizonte, então, é Aquário. Na era de Peixes, ela começou no ano 202 a.C., se eu calculasse aqui, são 2.100 anos antes. A era de Áries, 2.100 anos antes. A era de Touro, 4.500 antes de Cristo, né? Também com uma diferença de 2.100 anos. Qual que é a importância disso? O fato de que essas constelações, elas influenciam as características da época. Quer ver? A Era de Touro, que é esse período aí, de 4.500 até 2.300, ela foi marcada por características taurinas, como, por exemplo, a solidificação de um lugar fixo. Então se estabeleceram territórios fixos, construíram-se grandes monumentos para ter mais conforto, né? Porque na época anterior era um povo migrante, viajante, porque era a era de Gêmeos. Então quase nem se tem registro desse povo mais, mas na era de Touro sobrou bastante. E além do que, o touro como um animal sagrado. Apareceu em várias das grandes civilizações. Na Índia, até hoje, eles ainda vivem sobre esses aspectos, né? Ainda estão sob a influência de touro lá. Um povo pacífico, como os egípcios também eram. Aqui a gente tem bem grande Mitra, que é um deus persa, vencendo seus aspectos psicológicos, representado por um touro. Nós temos aqui uma imagem muito comum na Suméria, que é um touro alado e com face humana. O touro alado representa vencer os aspectos instintivos, animais, né? A característica touro tem como representação divina várias características, como por exemplo a fertilidade, a força, a energia criadora muito forte, né? A potência sexual muito forte. Então aqui no Egito ele foi adorado como um deus. Era o touro Apis, e ali está uma procissão em homenagem ao touro Apis. E, então, se por uma época enorme da humanidade o touro ficou sendo um emblema de divindade, quando mudou para a próxima era, e vocês percebam que a Terra atrasa, então as constelações andam para trás, né? Então, antes da era de Aquário, era de Peixes. Antes da de Peixes, era de Áries. Antes da de Áries, é de Touro. Então, depois de Touro, veio a era de Áries, com características de Áries, que é um povo guerreiro, um povo militar, como por exemplo os gregos, né? Os romanos também, que invadiram territórios. E também começa a aparecer o carneiro como um símbolo sagrado. O Moisés, que é o avatar da era de Áries, ele teve inclusive, na simbologia do Antigo Testamento, um problema com o touro. Porque ele ficou sendo um emblema de uma falsa profissão aos deuses. Uma fé falsa, que é o tal do bezerro de ouro lá que deu problema, né? Quando ele deixou os homens sozinhos um minutinho, foram adorar um deus falso, que era representado como um bezerro. E o carneiro é que aparece. Ali é no Egito. Foi engraçado, mas o Egito não era da era de Touro. O Egito tem 5.000 anos de história. Então ele passou por duas eras astrológicas. Teve um momento da era de Touro, teve um momento da era de Áries, e passou também para a era de Peixes, só que já no final, na decadência. E quando nós estudamos a história do Egito, nós vemos que ele passou por graves crises políticas, sociais e religiosas. Pois bem, aqui também no Egito é o deus Amon, lá é o templo de Karnak em homenagem ao deus Amon. Então, vocês vejam que aparece, né, tanto na Grécia, aqui o velocino de ouro, que é um bicho que tem... Velocino é um carneiro, e ele tem pele, a lã, né? A lã é de ouro. E é um grande desafio para o Hércules catar... Na verdade, quem vai lá é o Jasão. O Hércules vai também, mas o Hércules se pede. O grande herói do velocino de ouro é Jasão. E ele tem que catar esse velocino de todo jeito. O que representa isso? O mesmo ímpeto que das energias sexuais, que é de impulsos espirituais, mas que também pode se apresentar de uma maneira inferior. Como ele é de ouro, ele está mostrando uma característica superior, divinal. É símbolo da energia sexual e da potência de vida, o velocino de ouro, que o Jasão conseguiu domar. Então está ali ele correndo atrás do carneiro que está fugindo. No ano 202, a era de Áries entra em decadência, começa a era de Peixes. Quem é o avatar da era de Peixes?
Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo. Ele é o Avatara. E Jesus, o Cristo, para os cristãos primitivos, era representado muitas vezes como um animalzinho. Não sabem qual? Teve a simbologia também da partilha dos peixes. E dos peixes. Os cristãos eram perseguidos, eles tinham que fazer suas reuniões em catacumbas. E essas catacumbas ainda existem, né? Elas são registros arqueológicos, estão cheias de peixes. Porque peixe é um animal que é a vida sob as águas. E agora a simbologia da energia vital é a água. E a água tem vida nela e o peixe representa isso. Lá em cima é uma imagem de uma catacumba, está escrito em grego iktis, que significa peixe, né? Em grego é iktis. E os cristãos identificavam dentro dessa palavra iktis como se fossem iniciais. O Ruivo, que é poeta, como é que chama isso? Quando dentro de uma palavra a gente pega outra palavra. Eu não sou muito bom com nomes teóricos, É acrônimo, é isso mesmo, é acrônimo. Então, ó, Ictis poderia... Já viu quando você brinca com o seu nome? Você chama Luiz, aí L de lindo, U de uva. Vocês estão rindo, mas já deve ter brincado. Os cristãos antigos faziam isso. Ictis pegavam I de Jesus, não tinha J, né? No antigo, não tinha J, se escrevia com I. Jesus Cristo, que é o K. T de Theos, Jesus Cristo, Deus Nosso Senhor. Até hoje, na roupa do padre, vem um peixinho desenhado. Porque é um símbolo de Jesus. Porque na era de peixes, a divindade se expressou como um peixe. Então é a história da humanidade e as diferentes demandas espirituais, psicológicas, sociais que ela apresenta. Então, há 202 anos antes de Cristo começava a era. O Avatara surgiu depois. O Avatara entrega uma mensagem nova, né? Revoluciona ali a sociedade da época com o ensinamento que ele entrega. Ela vigora por um tempo, mas depois começa a se perder. Então hoje a leitura do texto bíblico é válida, porém difícil, porque a simbologia praticamente não fala a nossa psique mais. Então é quando é necessário, a própria Terra se renova em relação aos astros siderais e recebe uma influência divina que permite que surja um novo Avatara e que dê um ensinamento apropriado para essa nova época. A época de Aquário, que já é moderna, que já tem tecnologia, já tem ciências diferentes. Então, nós chegamos aí finalmente na era de Aquário.